Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Gravando mais um vídeo aí para vocês, dando continuidade aí no nossa metodologia de Wake-Off em profundidade do Rubens Vilermoça. Lembrando aí, pessoal, para curtir o vídeo, lembrando o pessoal que estiver gostando, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, tá? Tem um piquezinho aí para quem quiser apoiar o canal, fiquem à vontade, tá, pessoal? E vamos dar procedimento aí aos nossos estudos, tá? Agradecer a todos aí que têm apoiado o canal, isso é muito importante para a gente. Então agora, pessoal, vamos falar. Vou até desligar minha câmera aqui, para não comer um pedacinho do texto ali. Vamos falar agora sobre agitação. Então, no vídeo passado a gente falou sobre o teste, né? Terminou de falar. Né? A gente tem até ali até os testes, né? Da região ali da acumulação, distribuição. Então agora a gente vai falar da agitação, que é o movimento que a gente espera na metodologia. É o movimento mais importante, que eu diria, da metodologia, onde a gente identifica os melhores pontos de entrada, onde provavelmente o papel vai se locomover aí depois do processo de acumulação e distribuição, tá? Então, o evento número 5, a agitação, né, é um movimento que todos esperamos na metodologia Wyckoff. Não há outro evento que agregue mais força, tá, dentro da análise técnica, que é um movimento de agitação. Após o período de grande construção das suas posições, então depois de que o player está lá acumulando ou distribuindo, os grandes operadores usam este movimento para fazer a virada e criar um movimento de tendência. Tá? Então, após todo aquele movimento que a gente tem de acumulação e distribuição, vai ser feito um movimento que vocês vão ver para que a gente puxe uma nova tendência para cima ou uma nova tendência para baixo. Tá? Para esperarmos a agitação, dois eventos têm que ocorrer na agitação. Então, a gente tem que ter a parada do movimento anterior com volume ou não, tá? Então, vamos lá desenhar o que a gente precisa. Então, a gente precisa ter uma parada do movimento anterior, lembra? A gente tem um cell climax, automatic reaction e um teste, parada do movimento anterior. A construção de uma causa significativa, então, a construção de uma causa significativa, tá? Na fase B. Então, tendo esses dois momentos, a gente já começa, depois que a gente já tem uma causa, então você já tem um movimento que ele já parou, já ficou um tempinho ali, a gente já tem uma causa para que a gente tenha, por exemplo, um processo de acumulação ou de redistribuição, para iniciar uma nova tendência. O fator crítico ao analisar este evento é determinar a agressividade com que a zona-chave será rompida, aqui, tira esse item aqui, será rompida e como o mercado irá reagir imediatamente após esta ação. Então, por exemplo, que a gente tem uma zona-chave aqui, máxima e mínima. Como que vai ser feito esse rompimento aqui? Ou como que vai ser feito esse rompimento aqui? Esse rompimento que a gente vai ver é que vai dar para a gente o sinal de que a gente está numa agitação ou não. Tá? Então, qual é o comportamento? A ação é simples. O rompimento da área de liquidez anterior. Então, se a gente tem suporte e resistência, onde eu tenho as áreas de liquidez, tá? Onde eu tenho as áreas de liquidez, que inicialmente parece ser um movimento a favor do rompimento, mas muitas vezes é uma armadilha. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver um rompimento de baixa, a gente tem aqui um movimento de baixa anterior. Tá? Então, muitas vezes ele vai dizer para a gente que vai fazer um rompimento de baixa e ele vai voltar para cima para seguir um movimento de alta após uma acumulação nesse fundo. Ou, o que pode acontecer? Ele pode vir fazer um movimento de baixa, aí ele faz a redistribuição, onde a gente vai ter o suporte, né, e a resistência, e ele vai fazer um movimento aqui para iniciar um novo movimento de baixa. Então, é isso que a gente vai saber se é um rompimento ou se é uma armadilha. É aí que a gente vai verificar isso, tá, pessoal? Então, na verdade, é um falso rompimento, onde os operadores irão assumir todas as ordens pendentes, a fim de iniciar o movimento de tendência que eles esperam. Então, ele vai fazer um falso rompimento aqui, ou um falso rompimento aqui, para que depois ele faça o movimento que ele quer. Então, ele vai pegar todas as vendas aqui para terminar de acumular, ou vai pegar todas as compras aqui para terminar de distribuir e depois puxar o movimento. É assim que os mercados financeiros se movimentam. Então ele busca essa liquidez para terminar de acumular ou de distribuir, quando ele vê já a oferta e a demanda ou a demanda está escassa, para poder puxar o movimento novo. Então eles precisam criar essa sensação de que é um movimento genuíno de rompimento.
a fim de atrair mais comerciantes e absorver todas essas ordens. Então, eles vão romper com toda a cara de que isso é um rompimento, por exemplo, de alta válida, né? Então, quando as pessoas entrarem aqui, ele vai jogar para baixo, né? Se observarmos os gráficos, esses movimentos ocorrem sempre antes de uma tendência se manifestar. Esse é o combustível para os operadores. Então, antes da gente ter um movimento de tendência, por exemplo, quando você olhar lá no gráfico, que você teve um movimento de tendência, você vai ver que muitas vezes, o que ele fez? Ele fez um rompimento falso para cima, para depois para baixo, para depois puxar um movimento de tendência, tá? Compreender isso vai levar sua negociação a alguns níveis, porque você vai começar a estar mais consciente dessa possibilidade ao longo do tempo, e você vai aprender a lucrar com esse comportamento. Como? Quando você vê esse rompimento falso, você vai entrar na compra, porque você sabe que provavelmente esse mercado vai começar a andar, seja de compra ou de venda, tá? Então, como a agitação vai aparecer para a gente no gráfico? Tá? Normalmente, a agitação ela pode vir de diversas formas para a gente no gráfico, tá? Quais são as formas? Ela pode vir na forma de uma vela, então um martelinho. Então, vai chegar aqui no fundo, por exemplo. Não sei se vocês estão vendo aí. Então, vai chegar aqui no fundo, por exemplo, na hora para fazer esse rompimento, ele vai fazer um martelo aqui no fundo, tá? Então, deixa eu fazer a perninha mais grossa aqui. Então, ele vai fazer um martelo aqui no fundo. Essa é uma forma que ele pode apresentar para a gente. A outra forma que ele pode apresentar para a gente é fazer as duas velas. Então, é fazer as duas velas. Ah, então, ele vai fazer uma vela de baixa e uma vela de alta. Vai fazer um Golfo, um Bull 180 e tudo mais, né? Conforme você pode ter vários padrões aí de reversão, né? Ou fazer uma estrutura secundária. O que seria uma estrutura secundária? A estrutura secundária seria, eu vim para um time frame menor, então, por exemplo, aqui eu estou olhando no gráfico de 60 minutos. Eu jogo no time frame de 20 minutos, ou de 10 minutos, ou de 5 minutos, e eu vejo que aqui eu tenho uma estrutura menor que fez um rompimento, que fez o mesmo spring, só que no time frame menor. E agora vai puxar para cima. Então, aí eu consigo entrar nesse rompimento para pegar esse movimento para cima, tá? Então, ó, estrutura secundária. O controle do mercado não está muito definido e por isso que é necessário uma estrutura mais pequena que acabe por funcionar em função do choque da estrutura maior. Então, a estrutura pequena vai funcionar como esse rompimento ou choque da estrutura maior, tá? Na posição potencial da Spring, estamos à procura de uma estrutura de acumulação menor que irá gerar o turno, seria a volta do mercado para alta, né? Seria o turn, né? Que seria para mudar. Então, o mercado vem, faz um Spring, então faz um Spring aqui, ó. Aí ele faz um movimento de retorno para dentro da estrutura e depois ele vai romper o outro lado. A gente vai ver isso em vários casos, tá? Na posição potencial do Upthirst After Distribution, que seria aquele rompimento, né, quando a gente tem uma distribuição, que seria aquele última tentativa de rompimento, para depois começar a fazer o movimento de baixa, né? Então a gente pode procurar uma estrutura menor nessa região, né, que irá começar o giro descendente, que vai começar o movimento de baixa, tá? Quais são as funções da agitação? Para que o mercado faz esse movimento? Ele quer expulsar os especuladores de rompimento, ele quer estopar o cara que comprou o rompimento, ele quer expulsar o cara que está com medo do mercado. Então, por exemplo, vamos numa tendência de baixa, o cara está comprado no papel, aí vem perder fundo, ele quer que esse cara comprado vende aqui, estopa. Ele vai estopar o cara comprado, por exemplo, o cara que está vendido quando vai romper para a máxima, ele vai estopar o cara. Expulsar os espertos do mercado. Que esperto? O cara que comprou esse fundo anterior. Então, o cara que comprou esse fundo anterior ou comprou aqui nesse teste da mínima, quando ele vê que perdeu o fundo, ele zera a posição comprada. Então, ele tira o esperto que tentou se antecipar do mercado, né? Então, dessa forma, os profissionais que desequilibram o mercado e provocam um movimento de quebra aproveitam o deslocamento causado pelas operações de ruptura e fecham suas opções obtendo lucro com a diferença, né? Então, com essa manobra, muitas vezes, tem muita gente que faz essa comprinha. Eles fazem essa manobra para o cara zerar aqui também. Então, ele vai ter um spreadzinho aí nesse ganho, tá? Coisa pequena. Tá? Indicações para saber se estamos enfrentando um choque, né? Que seria um choque, um upthrust ou um spring em potencial. 2 elementos devem ser observados para saber se é um choque ou um rompimento. O tipo de teste secundário que acontece na fase B. Então, se a gente tiver previamente identificado um teste secundário na forma de upthrust, isso denota maior resistência aos compradores. Portanto, a zona de quebra mínima da estrutura, né, favorecemos
a spring em vez de quebra para baixo. Então a gente precisa ver se o secondary test, né, se forma na forma de upthrust ou não. A gente vai ver isso no gráfico, tá? Se o que deixou o preço para baixo é um secondary test of weakness, né? Então aquele sinal minoritário de fraqueza denota a força dos vendedores. Em zona de ruptura de máxima, a estrutura favorece que aconteça um upthrust, tá? Então, em vez de a ruptura, de ser uma ruptura de alta, ela favorece que seja um upthrust e que o mercado volte para baixo, tá? A gente vai ver isso tudo no gráfico, pessoal. Comportamento dos preços após a quebra. Se após o rompimento da mínima os preços não permanecerem abaixo dela, a tendência é que seja um spring. Então, eu tenho um rompimento da mínima da estrutura. Se o preço voltar para dentro da estrutura, a tendência é que isso aqui não seja um spring, tá? Se após a quebra da resistência o preço não se mantiver acima, a maior probabilidade é que seja um upthrust. Então, a mesma coisa, se eu tenho uma quebra na parte superior, tá? A maior probabilidade, se ele voltar para baixo, é que isso aqui vai ser um upthrust e esse preço ele tende a vir na mínima da estrutura depois, tá, pessoal? Como que a gente pode evitar os erros na identificação do spring ou do upthrust, tá? O spring, ele deve necessariamente fazer com que a faixa se romper aquela faixa mínima. Qualquer outra coisa, isso não deve ser rotulado como spring. Então, se eu tenho um suporte ali, se ele não vem romper, ele não é um spring. O spring, ele tem obrigatoriamente que romper, tá? O mesmo vale para o upthrust, tá? Então, se não romper, se o upthrust não romper a faixa de resistência anterior, então, provavelmente é só mais um teste que o mercado está fazendo, tá? Então, qualquer outra coisa que não é esse de alta seria que esse movimento de alta causando quebra subsequente de baixa da estrutura não deve ser rotulado como upthrust. O upthrust AD, né, que é Upthrust of the Distribution, é um evento de agitação dos máximos da estrutura. Então ele tem que ir lá no máximo da estrutura para ser um upthrust. Mas também deve causar quebra dos graves início do movimento da tendência. Então, quando a gente tem, deixa eu traduzir isso para vocês. Então, quando a gente tem um movimento de baixa, por exemplo, né, que a gente vai ter uma redistribuição, então a gente vai ter as máximas aqui. O upthrust ele tem que vir romper essas máximas para continuar caindo. E no movimento de alta também, quando a gente tem um movimento de alta, que a gente tem a distribuição, a gente vai ter as regiões ali. Então ele tem que vir quebrar essas máximas anteriores para depois cair. Aí a gente vai ter um upthrust clássico, tá? Então, spring ou shakeout, né? Shakeout. Então, o termo spring é uma abreviatura da palavra springboard. O Wyckoff referiu-se a esse termo como uma posição que chega ao mercado durante o desenvolvimento de um intervalo de acumulação em que um preço está em condições de iniciar um movimento ascendente. Então, é uma posição que o preço chega no mercado antes de iniciar um movimento ascendente. O evento spring descreve um movimento de baixa que se rompe até o suporte anterior e cujo objetivo é efetuar uma transferência das ações das mãos fracas para fortes. Então, muitas vezes a gente tem um suporte aqui onde ele vem fazer um rompimento, e eu tenho um outro suporte aqui. Então, muitas vezes ele vem testar esse outro suporte e volta para dentro da estrutura. A gente vê muito isso no gráfico, quando tem uma venda forte, tem uma compra forte. Aí ele vai e faz um movimento de alta subsequente, tá? Então, isso acontece bastante. Então, vamos aos tipos de spring, tá? Então, a gente tem o spring 1, ou terminal checkout, tá? Onde eu vou ter um alto volume e eu vou ter um rompimento muito forte desse fundo, tá? Provavelmente eu vou ter aqui um suporte importante, uma POC, uma VPOC de outro dia anterior que a gente vai ver mais para frente, tá? Então a oferta aparece fortemente, então eu tenho uma forte oferta, eu tenho uma venda forte, né? E tal é evidenciado por um aumento súbito do volume, então eu tenho um volume baixo, aí de repente eu vou ter uma alta de volume muito forte, né? Então essa expansão, essa volatilidade dos preços produz uma grande penetração nesse fundo rompido. Então aqui o mercado acha, realmente vai cair mais. É aqui que ele vai fazer uma absorção de todo esse movimento. O Spring Terminal Checkout, né, é um movimento bearish, um movimento de queda que rompe a área de suporte anterior. A diferença é que o Spring é mais raso, com um volume menor. E o Terminal tem um volume discrepante. Então, o terminal é essa venda forte. O spring ele pode ser uma vendinha curta aqui que a gente vai ver, ou até uma simples violação aqui dessa região. Então, a gente tem
há uma fraqueza extrema aqui nesse ponto, né? O preço cai com forte. Uma indicação boa é que se após o rompimento entra um fluxo muito grande de demanda, entra um fluxo de compra muito grande, né? O volume permanece muito elevado nesse rompimento, pode ser durante um candle, 3 candles, 4 candles e tudo mais. E os candles ficam cada vez menores, então você vai ver um candle grande, aí ele vai fazendo o quê? Ele vai diminuindo o tamanho e o volume continua, até que ele vai fazer o quê? Vai começar a voltar e vai fazer o movimento, tá? A gente vai ver isso também, pessoal. Então, esses exemplos, a gente vai ver vários exemplos, tá? Tipos de spring. Um spring normal, que é o spring, que é o 2, né? Então, a penetração moderada, ó, você vê que ele já tem uma penetração moderada, tem um volume moderado, né? Porque a oferta é moderada e não é tão agressiva, né? Então, essa oferta é absorvida e os compradores agora tentam jogar os preços para cima. A gente vai entender que rapidamente essa oferta, mesmo com volume alto, ela vai ser absorvida e os preços tendem a subir novamente, tá? Possível que ocorra outros testes nessa região. Então, ele pode fazer romper e ele vem fazer outros testes nessa região. Pode até subir e voltar para fazer outro teste, tá? Porque ele não é um movimento tão agressivo. E tem o ordinário shakeout, que seria um forte empurrão bearish de venda, né? Sem extensa penetração prévia, que ocorre durante o desenvolvimento da tendência ascendente. Então, a gente já teve aqui um spring, aí o mercado rompeu o processo de acumulação, ele faz um outro processinho aqui, ó, que ele faz esse rompimentinho desse fundo anterior, normalmente aqui com volume, que ele faz uma reacumulaçãozinha aqui rápida, para jogar os preços mais para cima. A gente vê bastante isso nas ações, tá, pessoal? No índice também dá para ver bastante. No caso do uptrust after distribution, que seria o último uptrust da estrutura antes de iniciar o movimento de queda, né? O choque de alta, que ocorre em um evento da teste da fase C, dentro dos intervalos de distribuição e redistribuição. Então, aqui a gente ainda está... Aqui a gente vai iniciar a fase C, tá, pessoal? Onde ele vai fazer o teste e ele vai fazer um movimento de baixa subsequente, tá? É um movimento ascendente, cujo objetivo é testar a capacidade dos compradores. Então, o que ele faz aqui? Ele faz o rompimento para saber como que o mercado está querendo comprar essa região. Absorve toda essa compra e joga os preços para baixo. Quando ele estopar todo mundo que comprou esse rompimento, automaticamente o pessoal vai ter que vender e vai empurrar o preço para baixo. Mais as vendas que ele está fazendo, a tendência é que a gente venha perder fundo, tá? Nessa ação, o volume que será observado será moderado ou forte, evidenciando a quantidade de ordens que serão cruzadas nessa zona-chave. Então, a gente vai ter aqui, nessa região, um volume moderado ou forte, tá? Esse abanão que ele fala, esse rompimento rápido, atinge alguns máximos anteriores e, embora o ideal seja esperar que a armadilha ocorra nos limites totais da estrutura, então, é esperar que ele venha romper até às vezes essa região, ele pode fazer em regiões mais baixas, dependendo de como ele se formar no gráfico, tá? Então, muitas vezes ele não chega a romper a máxima porque a força de venda já está tão grande que ele já não tem mais força para vir aqui, tá? Isso pode acontecer. Então, ainda pode ser uma agitação máxima que pode ocorrer antes da queda, nesse caso, tá? Mas o de compra, normalmente ele vem perder o fundo, tá? O teste de uptrust after distribution, né? Então a gente está falando. Embora isso possa acontecer, um secondary test nem sempre aparecerá após o TAD. Isso é devido à grande quantidade de oferta que entra no mercado, por causa do movimento de baixa imediata, né, sobre o sinal de fraqueza. É geralmente melhor que o teste tenha lugar. O fato do teste não aparecer pode significar a perda de uma oportunidade, porque ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um rompimento e já vir direto na mínima da estrutura. A gente fica esperando muitas vezes fazer um testezinho para entrar vendido aqui, para pegar esse movimento de queda com um stopzinho aqui em cima, muitas vezes, tá? Se houver um teste, ele deve mostrar menos entusiasmo do que aquele visto sobre o rompimento. Então, eu tive um rompimento, alto volume, aí ele volta para dentro, baixo volume. E esse teste tem que ser com baixo volume, para mostrar que não tem mais ninguém querendo comprar. Aí o preço tem que vir para baixo, tá? Se o teste não cair abaixo do nível que estabelece TAD máxima, ou se o volume for maior, você deve duvidar do choque, mesmo que o preço esteja fazendo máximos mais baixos. Então, o que ele quis dizer aqui? Se eu venho fazer um rompimento, se ele vem fazer o TAD aqui,
Aí ele volta e ele vem fazer o teste. E esse teste tem mais volume, um volume igual ao TAD, desconfia desse movimento, mesmo que ele venha cair depois. Porque esse teste ele tem que ter baixo volume. Quem tem que ter volume é o TAD aqui atrás. Tá? Então é isso que ele está falando aí pra gente. Aí a gente tem o Terminal Upthrust, que parece com o Terminal Shakeout, que é do fundo, né? Tem a mesma característica de uma compra exaustiva, né? De uma ação geralmente mais grave. O volume deve ser extremamente alto ou a penetração excepcionalmente grande. Mesmo assim, o resultado é o mesmo. Então, a gente vai ter um movimento agressivo, tá? E a gente vai ter um movimento de queda depois. Ordinária Upthrust é como a mesma coisa do ordinário shakeout, é uma agitação com pouca preparação durante o desenvolvimento do movimento da tendência ascendente. Então é um rompimentozinho mais discreto, né? Que muitas vezes acontece um testezinho ali. É uma oportunidade muito interessante para entrar no curto prazo, né? Para vendido, uma vez que estamos operando a favor da última distribuição. É uma forma de você operar também nesse ponto, tá? Aí agora vou pausar esse vídeo, pessoal, e a gente vai fazer o novo evento, que seria o evento da quebra, tá? Eu vou gravar na sequência.